celebração da Ceia do Senhor. Nós estamos extremamente felizes pelo fato de ter você como nosso ouvinte e, ao mesmo tempo, também participando e interagindo conosco desse culto. Nós gostaríamos de convidar você, que você convidasse, estendesse esse convite para a sua família, seus amigos, para que, a partir desse momento, estivessem conosco, celebrando a Ceia do Senhor. A primeira igreja batista em Francisco Morato, ela se congratula com todos aqueles que têm estado conosco constantemente. Isso, para nós, tem sido motivo de extrema alegria, estamos felizes e gostaríamos de convidar você para que você desse um link, compartilhasse esse culto para com seus amigos. Se esse culto tem sido uma bênção para você, o nosso desejo é que este culto também se transforme em bênção para aqueles que estão aí à escuta da nossa voz, são seus amigos, os colegas, né, vizinhos. Então convide, esteja conosco. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retoma para a continuação do nosso culto. Alguns comunicados, e são comunicados extremamente importantes e necessários para o bom andamento das nossas atividades. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela recuperação de alguns que estavam enfermos, e dentre eles nós destacamos,
o Marcos, filho da irmã Darcy. Ele passou por um pequeno procedimento nesta semana que terminou ontem, e praticamente agora está indo para o seu quarto de enfermaria, e logo a gente imagina que logo ele receberá alta. Então, nós gostaríamos de continuar orando, pedindo a Deus pela vida do Marcos, e também a gente não pode deixar de pedir a Deus pela vida de sua mãe, a irmã Darcy. Viu? A igreja continua orando em favor do Marcos. Parabenizamos o irmão Renato Godinho. No dia 7, ele completou mais um ano de existência. Parabéns, Renato, que Deus te abençoe e que você continue sendo uma bênção para você, para a sua família, viu? Para aqueles que trabalham com você, para aqueles que estão próximos de você e principalmente para a Igreja do Senhor. Muito obrigado, Renato, pela sua vida. Você tem sido um amigo muito importante para nossas vidas. Você faz parte da nossa convivência, viu? Nosso muito obrigado. O seu aniversário nós festejamos com orações e com agradecimentos ao nosso Deus. A igreja continua em sistema online. Nós ainda não estamos em condições de retornarmos aos nossos cultos presenciais. Nós precisamos muito das orações de todos. Vamos continuar orando um pelos outros, vamos orar pedindo a Deus que a vacina alcance todos. Nós já temos um grupo razoável de membros de igreja que já foram vacinados. O nosso muito obrigado, parabéns. E nós desejamos que agora, você que foi vacinado, você ore a Deus. Peça a Deus por aqueles que ainda não receberam vacina. Peça a Deus por vacinas. Ore a Deus para que brevemente todo brasileiro, né, que querem se vacinar possam ter vacinas à sua disposição. Então, essa nossa oração é o nosso desejo. Vamos aguardar um pouquinho mais. Estamos num período extremamente perigoso, né? Não sei se é a segunda onda, o que está acontecendo, mas nós temos agora um índice muito alto de pessoas que ainda estão indo a óbitos, né? E também de pessoas que estão sendo infectadas. Então vamos estar atentos, aqueles que estão trabalhando, continuem trabalhando, aqueles que viajam, vamos orar por eles, aqueles que trabalham em comércio, vamos orar por eles, principalmente aqueles que trabalham na área de saúde. Vamos acompanhá-los em nossas orações. A igreja tem acompanhado, nós sabemos disso. Nós vamos continuar redobrando aí as nossas orações por esses irmãos que estão aí praticamente na frente da batalha. Vamos orar por eles e pedir a Deus que Deus proteja-os, né? Que Deus possa guardá-los. Então essa tem sido a nossa oração. As nossas atividades da igreja continuam. Nós temos terça-feira o nosso culto às 20 horas. Esse culto ele é realizado através do Meet. Temos tido uma assistência extraordinária, uma participação muito boa. Nós queremos convidar aqueles que ainda não participaram, aqueles que ainda não se integraram. Venham a crescer, né? Estudar um pouco a palavra de Deus é uma oportunidade que você tem para crescer. Então, terça-feira, às 8 horas, né, nós, normalmente, quando falta 5, 10 ou 3 minutos, a gente já manda o link para os irmãos e, normalmente, os irmãos acessam. Nós temos tido, assim, excelentes cultos. Nós gostaríamos também de contar aí com a sua participação. Okay? Outra coisa também muito importante. Além dos nossos cultos na terça-feira, às 20 horas, domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Venha estudar, venha aprender, venha amadurecer um pouquinho mais. É uma rica oportunidade que Deus tem lhe dado. Então, não deixe de participar da escola bíblica dominical. Domingo, às 9 horas da manhã, separe um tempinho para que possamos estar juntos, para que possamos conversar, para que possamos orar um pelos outros, para que possamos estudar, meditar, ler a palavra do nosso Deus. Então, é um convite que nós fazemos. Se você nunca participou, participe, esteja conosco. Não fique distante, não fique longe, né? Esteja conosco, participe. São seus irmãos, são sua família. Você tem que aprender a estar junto. Então, faça um esforço. Nós sabemos das dificuldades da internet, isso faz parte, mas vamos lutar. E eu creio que todos nós sairemos extremamente vitoriosos. As lições têm sido muito boas. Então, nós convidamos
participe conosco. E logo em seguida, às 3 horas da tarde, das 3 até às 5, ou das 15 até às 17 horas, lá no santuário, ou no salão de cima, lá da igreja, nós temos um momento em que nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. E eu estou fazendo um apelo encarecido. Os irmãos precisam disponibilizar 1 quilo de alimento não perecível para atendermos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Então, colabore. A igreja quase que na sua totalidade tem colaborado, tem sido muito bom. E os irmãos têm seguido exatamente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você, é a oportunidade que Deus está lhe dando de você ajudar alguém. Principalmente você tem que lembrar que são membros da igreja, são seus irmãos em Cristo. Então vamos participar, vamos ajudá-los, vamos também estar junto com eles. Então 1 quilo de alimento, separe para que a igreja possa fazer a cesta, e essas cestas elas possam ser entregues durante a semana para aquelas famílias que estão passando por alguns momentos de dificuldade. A igreja, eu lembro que a igreja tem atendido os membros da igreja, mas também tem atendido aqueles que não são membros da igreja. Há várias famílias que não pertencem à igreja e que a igreja tem ajudado, né, de forma alegre. Estamos contentes pelo fato de podermos, né, oferecer um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado a alguém. Lembre-se que o pão não é seu. Jesus disse, pão nosso. Então, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso, né? Se você tem um pão, divida a metade para o seu irmão que não tem pão. Se você tem alimento, divide um pouco de alimento para aquele irmão que não tem. Divida. Isso faz muito bem e é mandamento de Deus, é a ordem do Senhor. Então, nós queremos contar com a colaboração, parabéns, um grande grupo de membros tem participado e isso tem nos dado bastante alegria, tem nos deixado bastante felizes com o que os irmãos têm realizado. E logo em seguida, à noite, hoje, especialmente, celebração da Ceia do Senhor, o culto às 19h30. Então, hoje, celebração da Ceia do Senhor, o culto terá início às 19h30. Mas, normalmente, aos domingos, nosso culto tem início às 18 horas pelo Facebook. Né? Acompanhe, participe, né? Se envolva, convide alguém para estar presente. Viu? Que Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Deus por esse momento que nós estamos já em celebração da Ceia do Senhor. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, a nossa gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Principalmente, ó Deus, a nossa gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, ela é constante em nossas vidas, ninguém pode tirar, garantia sua, ó Deus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor prometeu e o Senhor tem cumprido, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Agora, Deus, quando nós estamos nos preparando, ó Deus, para a celebração da Ceia do Senhor, para repartir o pão, ó Deus. Prepara, ó Deus, os nossos corações. Nos abençoe, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, entender, ó Deus, o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem, Deus, para os nossos corações. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, por esse memorial, ó Deus. Ele nos torna, ó Deus, cada vez, ó Pai, mais conscientes, ó Deus, de que o Senhor foi para os céus, voltou, está dentro dos nossos corações, mas também esse Senhor, um dia ele vai voltar definitivamente, ó Deus, visível para que todo olho possa contemplar, ó Pai bendito. E naquele dia, ó Deus, definitivamente, todos, ó Deus, que foram alcançados pela Tua graça, se deixaram também alcançar, estarão definitivamente com o Senhor. É isso que nós queremos celebrar, ó Deus, nesse momento. O sacrifício, o derramamento do Seu sangue pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Cristo que eu vou falar, e de quem eu vou falar não gostam. Não gostaria que eu falasse, mas é uma alegria que está dentro do meu coração. Os irmãos são testemunhas, os membros da igreja são testemunhas de que uma das coisas que me deixa mais feliz é quando o membro da igreja, ele consegue uma vitória. Ele é vitorioso. No campo profissional, no campo estudantil, em outras áreas, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você compra alguma coisa, eu fico muito feliz e eu sempre divulguei isso na igreja, porque a Bíblia diz que eu devo fazer isso. Se alegrar é com os que se alegram. Também a Bíblia diz, a quem honra, honra. Eu gostaria de parabenizar a Luíse. Luíse é a minha filha mais velha e ela fez prova lá na Universidade Federal de Medicina, São Paulo. A coisa de quase um ano atrás foi aprovada, mas o início das aulas ficaram dependendo da liberação da bolsa de estudo. E depois de quase um ano, a bolsa saiu e a partir do mês que vem, a partir do mês de julho, ela vai começar os seus estudos no curso de mestrado na área de biomolecular. Ela vai fazer pesquisa nessa área e depois vai defender a sua dissertação. Se for aprovada, ela vai continuar a sua trajetória. Eu gostaria de parabenizá-lo, não é porque é minha filha, mas é porque é membro da igreja. Isso eu faço com todos os membros da igreja. Eu estou fazendo exclusivamente com ela, mas faço com todos os membros da igreja. E a igreja é testemunha da alegria que eu normalmente coloco diante da igreja quando um membro da igreja obtém uma bênção de Deus. Isso é uma bênção. Então, parabéns, Luíse, pelo seu esforço, parabéns pela sua persistência, uma prova muito difícil, é um grupo seletivo de alunos, e parabéns por você se esforçar e se envolver e entrar no meio dessa turma e conseguir esta bênção. Deus proporcionou as condições para que você obtivesse este caminho, esta abertura desse caminhar. É uma caminhada longa, mas a gente vai continuar. Eu, como pastor da igreja, como você, como minha ovelha, antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-la. E também você como filha, viu? Isso me traz uma alegria incontável. Então, parabéns, que Deus te abençoe. E agora é continuar a luta, viu? Que não vai ser fácil, mas Deus vai te abençoar. Coloque seus caminhos nas mãos do Senhor. Procure o Senhor, se integre, se desenvolva na vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus precisa de você lá para testemunhar através da sua vida, através do seu falar, através das suas atitudes. Deus quer você lá na academia. Então, parabéns. E gostaria de dizer uma outra coisa agora muito importante para a igreja. Nós estamos vivendo um período em que há muita bobagem circulando no meio evangélico. Muitas bobagens mesmo. A bobagem, por exemplo, de que a escola é um lugar de gente que só fala coisa que não presta. De que os professores estão sendo colocados por algumas autoridades como se fossem os piores tipos de gente, inimigos da família. Eu nunca precisei falar com nenhum professor sobre as minhas filhas o que eles deveriam ensinar. Todos que passaram pelas vidas das minhas filhas foram excelentes professores, fizeram o seu papel e nunca
eu fui na escola dizer para o professor o que ele deveria ensinar, o que não deveria ensinar, se ele estava ensinando algo sobre a família ou não. Escola, igreja, guarde bem isso. Membros da igreja, guarde bem isso. Escola não é escola bíblica dominical. Universidade ela existe, não é para ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia tem os seminários e na igreja nós temos a escola bíblica dominical. Essa conversa de gente que não tem estrutura, e quando chega nas universidades se desviam, esse não é problema da universidade, nem problema da escola, é problema de família. É problema de família. Se o teu filho, se a tua filha, se o filho do membro da igreja, se a filha do membro da igreja não tem estrutura emocional, estrutura intelectual para enfrentar as universidades, enfrentar a escola, errado é a família que não oferece essa estrutura. E mais do que isso, você não traz seu filho, os crentes não levam os filhos para a escola bíblica dominical, não oferece um ensinamento sadio, um ensinamento com base. Aí depois fica com esse lenga-lenga dizendo que a escola é a grande causadora do desvio de famílias e de um monte. Não é isso. A escola não faz isso. O professor não ensina coisa que não deve. Isso tem acontecido porque a destruição já vem do lar, já vem da formação. E olha aí o que está acontecendo. Olha lá os médicos. A falta de ética, como estão agindo. Então não é professor, isso é família, isso é estrutura, isso é base. Então, a família que não oferece base para os filhos, pode ter certeza que quando pisarem na universidade vão se desviar. Ah, meu filho foi para a universidade, chegou lá, o professor falou que Deus não existe. E o que tem? Lá não é lugar de falar de escola bíblica dominical. Mas tem que falar é ciência, lá é lugar de ciência. Agora, lugar de falar de Deus, lá também pode acontecer isso. Lá também pode se falar de Deus. Mas lá o que seu filho e sua filha vão ter são embates, são desafios, são confrontos. E isso é necessário. Isso é normal. Não há nada anormal nos embates que ocorrem nas universidades. Então, parabéns àqueles que estão nas universidades, àqueles que entraram, permanecem firmes na sua fé, permanecem firmes no Senhor, e é isso que nós esperamos da Luísa. É isso que nós esperamos, porque o curso que ela vai fazer é um curso muito voltado para essa área. Mas ela e o Senhor. Agora ela vai mostrar aquilo que ela aprendeu, a base que o pai e a mãe e a igreja ofereceram. Obrigado, igreja, pela contribuição de cada um na formação, o caráter da minha filha. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe cada irmão. Vocês têm participação nisso. Vocês também estão envolvidos nisso. Vocês foram contribuintes na formação, na orientação e no amadurecimento espiritual e da fé da minha filha. Portanto, ela permanece firme no Senhor, permanece amando ao Senhor e permanece amando a sua igreja. Que Deus abençoe a Luísa e todos aqueles que foram para a universidade e não se desviaram dos caminhos do Senhor e não colocaram os caminhos do Senhor como se fosse algo de todos. Parabéns. Deus abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus porque nós vamos meditar agora sobre o tema convite de Jesus. Celebração da ceia do Senhor. Jesus está prestes a sair deste mundo. Faltam alguns dias. E ele vem com os discípulos trabalhando aproximadamente há quase 3 anos.
muitos embates, muitas lutas, momentos dificílimos. E Jesus sempre ensinando os seus discípulos, ensinando também os seus apóstolos. Porque além de Jesus, além dos apóstolos, aqueles 12, nós tínhamos também um grupo maior que formavam o grupo dos discípulos de Jesus. Jesus, durante 90%, ou mais de 90% do seu tempo, Jesus gastou ensinando os valores do reino de Deus para aqueles discípulos e aqueles apóstolos. E agora Jesus está prestes a sair deste mundo. No momento dele, ele está encaminhando para os últimos momentos aqui na terra, seu ministério. Ele, então, a partir de agora, ele vai instituir aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor. E ouça bem o que ele diz lá no capítulo de número 22 do livro de Lucas. Diz assim, livro de Lucas: chegado o dia das festas dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide e preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? Ele respondeu: quando entrares nas cidades, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro d'água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comemorarei a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazerem os preparativos. Eles foram, acharam tudo quanto lhes dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Ele disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que não a comereis, mas até que se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque eu vos digo que a partir de agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, tomou a ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. E aí agora Jesus continua a narrativa da celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor, ela é um memorial. Antes de qualquer coisa, nós batistas, nós aceitamos a celebração da ceia do Senhor como um memorial. Jesus disse: fazer isto. O convite de Jesus é exatamente este: fazer isto em memória de mim. Os discípulos, depois de aproximadamente quase 3 anos andando com Jesus e os apóstolos, agora a Bíblia diz que Jesus chama os seus apóstolos, somente os apóstolos, os discípulos ficam para uma outra oportunidade, e Jesus então manda que aqueles apóstolos, 2 deles, Jesus separa 2 deles, Pedro e João, e manda que eles se encontrem com um homem que estaria carregando um cântaro. E disse: Jesus, vai até determinado lugar, vão até determinado lugar, e ali vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, e vocês acompanhem esse homem. Quando esse homem chegar no local que ele vai entregar o cântaro, aí vocês falem com o dono da casa, e falem com ele que o Senhor mandou vir, mandou buscar, mandou que ele deixasse em condições para que Jesus e seus apóstolos estivessem ali
primeiro participando da Páscoa e logo em seguida Jesus estaria celebrando a ceia do Senhor. E assim foi feito. Eles seguiram, encontraram o homem, como Jesus havia dito, acompanharam o homem, chegando na casa, quando o homem entregou o cântaro, imediatamente os seus apóstolos se dirigiram àquele homem e aquele homem prontamente apresentou para os apóstolos um local bastante amplo, mobiliado, né, onde Jesus deveria celebrar primeiro a Páscoa e depois a ceia do Senhor, instituir a ceia do Senhor. E aí, recebendo a notícia, os apóstolos de Jesus vão para aquele lugar juntamente com Jesus e ali nós temos o início, primeiro, da celebração da Páscoa. A Páscoa era o símbolo, primeiro, da libertação do povo de Israel, do povo judeu, das garras do povo egípcio. Durante aproximadamente 400 anos, o povo de Israel esteve sob a tutela do povo egípcio. Foram escravos durante quase 400 anos. Chegou um determinado momento em que aquele povo começou a clamar ao Senhor porque a escravidão tinha se tornado extremamente cruel. O crescimento do povo e a pujança do povo judeu levou a equipe dirigente daquele país estarem preparados para aquilo que a gente chama de revoltas. Eles estavam profundamente preocupados porque aquele povo crescia de forma assustadora. Mesmo mediante vários artifícios que eles usaram, os egípcios, para que aquele povo não crescesse, mas o povo cresceu, e cresceu assustadoramente. Na medida que o povo crescia, a crueldade da escravidão se acentuava e chegou um determinado momento que o povo não suportava mais. O que o povo fez? O povo clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor do povo. E Deus, diz a Bíblia, que Deus, com mão forte, Deus vai lá, Deus tira o povo do Egito. Mas nesse tirar o povo do Egito, Deus exigiu que o povo tomasse algumas decisões para que essas decisões elas fossem perpetuadas ao longo dos séculos. E foi a celebração da Páscoa, onde havia o sacrifício do cordeiro. Por outro lado, o sacrifício do cordeiro também tinha um elemento futuro, um elemento simbólico, que estaria apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então havia nesse cerimonial todo um simbolismo que depois, no Novo Testamento, ele seria reconfigurado por Jesus Cristo para a sua igreja, aonde a maioria dos elementos seriam colocados, mas elementos dentro de um outro contexto, dentro do contexto da graça, dentro do contexto de salvação. Jesus, então, reúne com aqueles apóstolos, os 12, e a Bíblia diz que Jesus, então, começa a ordenar àqueles apóstolos que ali estavam presentes, que eles deveriam, em primeiro lugar, antes propriamente da celebração da ceia do Senhor, antes da instituição da ceia do Senhor, Jesus estabelece ali o cerimonial do lava-pé, que é simbólico, mas de muita importância para o cristianismo. Porque naquele momento, quando Jesus se põe a lavar os pés de Pedro, de um dos apóstolos, Jesus estava mostrando para eles qual deveria ser a inclinação do coração daqueles que, a partir daquele momento, estavam sendo
colocado dentro de uma inauguração extremamente nova, que era a inauguração daquilo que nós chamamos de celebração da ceia do Senhor para a igreja. O momento de Páscoa, ele vem até um determinado momento, ali naquele colégio apostólico, e agora ele vai encerrar o seu tempo, o seu ciclo. Porque o momento de Páscoa simbolizava vitória, simbolizava guerra, simbolizava mão forte. Simbolizava morte. Morte de quem? Morte dos primogênitos lá no Egito. E também simbolizava morte. Morte de quem? Morte do cordeiro. Que até aquele momento era um animal, mas estava prefigurando o cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. Então, a Páscoa dos judeus, ela tem todo um simbolismo, e um simbolismo também que traz embutido no seu interior a guerra, a morte ou as mortes, e um Deus que age de mão forte contra aqueles que aparentemente eram inimigos do povo de Israel. E quando Jesus estabelece a celebração da ceia do Senhor, todo esse simbolismo ele fica para trás. Você não vai ter mais um Deus guerreiro. Você não vai ter agora um Deus de mão forte. Você não vai ter um Deus agora que elimina vidas. Você não vai ter um Deus agora que está a favor de um povo, em detrimento de outros povos. Você não vai ter mais a ideia de um Deus que se aposta de um povo, e para que esse povo possa se estabelecer, Deus estabelece guerra, Deus permite que aquele povo use de armas e de violência para combater aquele povo que tornou inimigo. Agora, todo esse simbolismo, ele muda. E nós podemos perceber isso no simbolismo de Jesus lavando os pés de Pedro, lavando os pés dos discípulos. Porque um rei, um Deus valente, um Deus guerreiro, ele não iria se submeter àquele cerimonial e demonstrar que ele estava ali para servir, que ele estava ali para ocupar o lugar mais baixo que alguém poderia, na estrutura judaica, alguém poderia ocupar. E ao mesmo tempo, esse é um Deus que ele vai mostrar o quê? Que ele vai mostrar que a partir daquele momento, essa nova comunidade que ele estava inaugurando, que estava nascendo com esse simbolismo, aquele estilo de vida, de guerra e de conflitos, já não cabia mais. Deixaria de existir. E o que Jesus vai inaugurar agora? Jesus vai inaugurar uma nova era. Jesus vai inaugurar um novo povo. Jesus vai inaugurar um novo estilo de vida para aquele grupo que, a partir daquele momento, estava sendo organizado e deveria trazer esses elementos, esses valores para dentro da igreja que logo, logo ele estaria criando. Então ele estabelece a ceia do Senhor com valores totalmente novos, com valores totalmente opostos aos valores da Páscoa, o conceito da Páscoa, tudo aquilo Jesus coloca de lado e Jesus inaugura agora uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver sob os cuidados, sobre a égide, sobre a orientação de Deus. A partir de agora, nós não temos mais um Deus guerreiro. A partir de agora, nós temos agora um Deus conselheiro, um Deus que ouve, um Deus que quer salvar, um Deus que vai em busca do
pecador, seja ele qualquer que for. Aquele período da seletividade, aquele período que o que importava muito eram os aspectos éticos. Esses aspectos éticos eram os aspectos que colocavam aparentemente as pessoas mais próximas de Deus. Esses aspectos agora, eles são colocados em segundo lugar. O que nós temos agora é um Deus presente, é um Deus que está no meio, é um Deus que está junto, é um Deus que está presente no coração e é um Deus que vai juntamente com aquela nova comunidade que está nascendo, que é a Igreja de Jesus, que agora vai estabelecer novas maneiras e novos valores de estilo de vida. Essa igreja que estava nascendo, que nasce sob os cuidados de Jesus, sob as orientações de Jesus, é a igreja que deve estar de acordo e que deve buscar na palavra de Deus o seu estilo de vida. E o que nós temos aqui agora? Nós temos a celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor é uma celebração apropriada para aqueles que são novas criaturas e que têm se deixado constantemente se moldar pelos valores do reino de Deus. Então, o primeiro convite que nós temos aqui nesse texto é Jesus convidando para que todos abracem os valores do reino de Deus. Esse é o convite que ele faz. Então, Pedro se assenta, Jesus começa a lavar os pés de Pedro, numa demonstração de que aquele Deus guerreiro já não comportava-se mais, não cabia mais dentro desse novo estilo de vida que ele estava estabelecendo já desde o princípio do livro de Mateus, das bem-aventuranças. Então, um convite para adotar, um convite para permitir que os valores do reino de Deus sejam implantados dentro dos corações daqueles que iriam participar da ceia do Senhor. Jesus faz isso com os apóstolos. Tanto é verdade que nós temos ali alguém que Jesus revela um pouquinho mais adiante, que seria o traidor. E qual deveria ser o comportamento natural? O traidor, ele deveria ser morto. Essa era uma das regras éticas lá do Antigo Testamento. O traidor, ele deveria receber as penalidades. Mas mesmo Jesus revelando quem seria o traidor, não é Jesus que estabelece a pena da traição. Lá no período da Páscoa, ele deveria receber a punição por aqueles que representavam as autoridades religiosas. Mas no caso que nós temos aqui, não. Jesus revela quem é, Jesus diz quem seria o traidor, mas Jesus não toma nenhuma decisão repressiva, nenhuma decisão punitiva para aquele que seria o traidor. Porque essa decisão, quem deveria tomar era ele lá, aquele que cometeu a traição, com aqueles que estavam em comum acordo com o traidor. Então o próprio mundo cobraria, como de fato cobrou. Então a penalidade sai das mãos da religião e vai para a mão da própria vida. Como consequência ou consequências do estilo de vida que Judas adotou. Então Judas adotou o estilo de vida
voltado para o dinheiro, voltado para a riqueza e voltado para a traição. E esse mesmo estilo de vida, esses valores foram os valores que entregaram para ele e que deram para ele as consequências daquela escolha, daquele estilo de vida que ele havia levado. Então, não seria Jesus e nem seria a religião a responsável pela punição. Por isso que o cristianismo, como ele é muito difícil de ser vivido e ele é muito difícil para ser entendido. Você só entende plenamente o cristianismo, você só entende plenamente a religião cristã se você ler profundamente os ensinos de Jesus e se você se colocar o seu coração à disposição do Espírito Santo para que ele possa gerenciar, para que ele possa cuidar. Então, é uma nova maneira. Jesus, então, convida para um novo estilo de vida. Estilo de vida da violência, o estilo de vida dos valores do mais forte, dos valores da vingança, deixa de existir. E Jesus também convida agora para fazer parte de uma nova comunidade. Eles agora seriam agregados a uma nova comunidade. Que comunidade é essa? A Igreja de Jesus. Só que essa Igreja de Jesus, Jesus disse que ela não foi comprada nem por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Então você que é a Igreja de Jesus, você não foi comprado por nenhum objeto, você não foi comprado por nenhuma mensagem, você não foi comprado por nenhuma igreja, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você não foi comprado pelos valores deste mundo. Então Jesus convida, Jesus traz os seus apóstolos para esta comunidade que ele agora está inaugurando, que está nascendo, que é a Igreja de Jesus. E essa Igreja de Jesus que está nascendo, Jesus agora faz um outro convite para eles. Jesus disse, a partir de agora, vocês, igreja, vocês que fazem parte dessa nova comunidade, vocês agora terão que celebrar a ceia do Senhor, por alguns motivos. Primeiro motivo da celebração da ceia do Senhor é para você lembrar-se, e eu também, lembrar-se do sacrifício que Jesus fez pelos meus pecados, pelos seus pecados. E esse sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados, ele exigiu o derramamento de sangue. Por isso que nós temos o símbolo do vinho como o símbolo do sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado pela Igreja de Jesus. O sangue que foi derramado por aqueles que permitiram que Jesus entrasse em seus corações. Que ouviram Jesus. Foram acessíveis a Jesus. E que Jesus procurou e conseguiu encontrar-se. Deu-se por encontrá-los. Então, lembrar-se do sangue derramado por Jesus, por nós, ali na cruz do Calvário. E também lembrar-se do corpo de Jesus que foi partido por nós. Então, todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão e beberdes deste vinho, Jesus disse que nós deveríamos nos lembrar do corpo que ele ofereceu por nós, que foi partido por nós, partido pelos nossos pecados. Então, veja bem, olha a mudança entre a Páscoa e entre a celebração da ceia do Senhor. A Páscoa tem um símbolo de vitória, de valentia, de um Deus forte que foi lá e matou um monte de gente, permitiu que um monte de gente morresse para que aquele povo fosse libertado.
Agora, pelo contrário, é Jesus que vai morrer em favor de todos, não em favor de alguns. A Páscoa era alguns. Quem? Os judeus. A celebração do Senhor é para todos. Então Jesus morre no lugar de todos. Todo ser humano. Mas esse ser humano, ele tem plena liberdade, o livre-arbítrio de fazer escolha entre abrir o seu coração para Jesus, permitir que Jesus entre no seu coração ou não. A escolha é de cada um, a escolha é individual. Ninguém pode escolher por ninguém. Então, veja bem, então o sangue que foi derramado por nós é o corpo que foi partido por nós. Totalmente diferente da Páscoa. Um Deus que se deixa. Um Deus que sofre. Um Deus que se torna obediente através de Jesus Cristo. E obediente até a morte e morte de cruz. Um Deus que se torna semelhante aos homens. Diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, essa nova comunidade que está nascendo, que a igreja, ela está sendo convidada a celebrar a ceia do Senhor. O terceiro convite que Jesus faz sobre a ceia é o convite de fazer isso até que ele venha. Então, enquanto existir igreja, enquanto Jesus não voltar, um dia ele voltará, enquanto ele não voltar, a igreja de Jesus Cristo, ela estará celebrando a ceia do Senhor. E nós, como parte da igreja de Jesus aqui na terra, nós estamos fazendo isto em obediência ao convite de Jesus. Fazer isto até que eu venha. Ele diz, fazer isto em memória dele. Então, todas as vezes que nós comemos desse pão e que nós bebemos desse vinho, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Estaremos te lembrando da ceia do Senhor. Portanto, é o convite que nós fazemos, você participar conosco da ceia do Senhor. Se você já é salvo, se você já foi batizado, se você confessa Jesus no seu coração, se você tem procurado viver os valores do reino de Deus, se você tem plena certeza absoluta que você está nas mãos de Jesus, se você já foi batizado, nós queremos convidar você para participar conosco da celebração da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir um hino e logo em seguida a gente retoma para celebrarmos, para participarmos dos elementos da ceia do Senhor.
Bíblia, a palavra de Deus diz: comer dele todo, isto é meu corpo, disse o Senhor. Logo em seguida, Jesus disse: beber dele todo, isto é meu sangue, disse o Senhor. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Nós vamos ouvir uma música, logo em seguida a gente retoma orando ao nosso Deus. Nosso Pai, a nossa gratidão a Deus por celebrarmos a ceia do Senhor. Muito obrigado, Deus, por este privilégio. Nós não obtemos de graça, ó Deus, mas é um privilégio, ó Deus. É a oportunidade que temos, ó Deus, de relembrar, ó Pai, o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados. A demonstração da minha incapacidade, das minhas limitações,
das nossas infelicidades. Foram tudo isto, ó Deus, colocado ali na cruz do Calvário. E Cristo nos salvou. Sem nenhum merecimento, sem nenhuma graça, mas nos salvou. A nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado ao Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma música e logo em seguida a gente ora encerrando o nosso culto. Que Deus te guarde.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam, hoje e para sempre. Amém. O nosso muito obrigado, queremos convidá-los para o próximo domingo, a partir das 18 horas, aí no Facebook. Nosso muito obrigado e queremos tê-los no próximo domingo. Que Deus abençoe, uma boa semana, uma semana extremamente rica em acontecimentos, rica em bênçãos, ricas também em você abençoar os outros. Então, que Deus te abençoe, um bom final de noite. Deus te abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenho a proteção real. Guardo que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o consolador. Pelos pais e amigos, pela Santa